Bom dia! Você consegue se colocar no lugar dessas mulheres? Sou mãe da Nina e da Helena e foram 101 dias de UTI. E foi 1 mês e meio de UTI. A gente tinha aquela imagem de nasceu a criança, você vai ter aquela criança do seu lado. E a gente não teve isso. De cada 10 bebês que nascem no Brasil, pelo menos um é prematuro. Mesmo que eles ainda não consigam sugar, o leite materno é fundamental, assim como o contato pele a pele. E você vai ver a importância da rede de apoio para enfrentar momentos tão difíceis. Eu olhando para eles hoje, eu tento esquecer e lembrar só da parte boa que foi o que ficou, que foram as amizades e as crianças. Você tem na sua família alguma criança que nasceu prematura? Tira foto dela, manda pra cá, manda a foto de como ela tá hoje também. Você tem dúvidas? Escreve pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 40022884. Quem tá aqui no estúdio hoje é a nossa pediatra, consultora do bem-estar, doutora Ana Escobar, e também o médico neonatologista, doutor Marcelo Ayubi. Para começar, a gente vai mostrar uma festa muito especial que acontece uma vez por ano aqui em São Paulo. Festa para comemorar nada mais, nada menos do que a vida de crianças prematuras. Michele Loreto. Cada passo, cada brincadeira e cada sorriso desses bebês significam uma vitória a mais para esses pais. Todos eles nasceram prematuros com menos de 36 semanas e precisaram de cuidados especiais para chegarem até aqui. A Heloísa, que hoje corre para lá e para cá, veio ao mundo só com 815 gramas e passou 3 meses no hospital. Na verdade, ocorria tudo bem na gestação, mas teve um período que eu perdi o líquido amniótico e aí teve que tirar ela. Foi um processo difícil, mas a gente aprende muito com esse processo também. Para os pais do Gabriel e do Henrique, ver os dois assim, brincando juntos, é de uma felicidade sem fim. Eles nasceram com 30 semanas, mas não foram para casa juntos. O Gabriel teve alta depois de 54 dias e o Henrique só com quase 6 meses. Não tem, assim, preço que pague a alegria que é de tê-los assim com a gente, nos braços, rindo, conversando, não tem preço. A celebração no dia de hoje mostra pra gente que a gente é vitorioso, né? Que a gente conseguiu passar por esse período e no final sempre tem a vitória. E para celebrar a superação e a vida dessas crianças, todos se reuniram para festejar. Os pais, a equipe médica e cerca de 100 bebês prematuros. E esse é um momento que a gente reencontra a equipe com os pacientes e comemora a saúde deles, o orgulho que a gente tem de ter cuidado desses pequenininhos e ver eles crescendo, ver eles com saúde, evoluindo super bem. E é um momento maravilhoso a realização dessa celebração. A menor bebê, a Sofia, que nasceu com 24 semanas e 550 gramas, saiu do hospital depois de 109 dias e com mais de 2 quilos. Os pais celebram cada conquista da filha. Eu comemoro todo dia. Todo dia eu falo, é uma vitória. Até mesmo lá na UTI, né? Quando a gente estávamos nesse período que ela estava internada, eu falava para as mães que estavam comigo, para os médicos, toda a equipe falava cada dia uma vitória. A gente faz um acompanhamento neurológico, oftalmológico, acompanhamento com a cirurgia infantil, cardiológico. Tem todas as especialidades para garantir que esse bebê tenha uma vida e uma qualidade de vida e reduzir todas as sequelas que esse bebê pode vir a ter por conta da prematuridade. E a gente ficava pensando, ficou uma parte de nós lá do hospital. É isso. E hoje ela aqui? Maravilhoso, indescritível. A emoção mudou nossas vidas. De sorriso aberto como a Agnes, esses pequenos super-heróis como o Guoguan mostram pra gente o avanço da ciência e a força do amor. Transposição das grandes artérias. Operou com 1 semana de vida. O momento da alta é assim, sublime. Salva de tudo. Só olhar pra ele, é muito sorridente. Não dá trabalho nenhum. É maravilhoso. Delícia, né? Tem um comentário que chegou na nossa tela interativa. Vamos ver aqui quem está falando com a gente. A Vanessa. É uma dor inexplicável. Tive bolsa rota com 18 semanas. Passei 3 meses internada. Meu filho nasceu com 31 semanas. Doutora Ana. Olha só, né? Então,
Esses bebês prematuros, gente, são realmente uns super-heróis, né? Porque eles nascem antes do tempo, com os seus órgãos ainda não formados, e tem que lutar pela vida, né? E é mais comum do que a gente pensa, né, doutor Marcelo? A gente vai ver aqui a estatística, o número agora. 1 em cada 10 bebês que nascem no Brasil, hoje é prematuro. Sim, hoje 1 em cada 10 nasce prematuro, né? A gente tem uma média de mais ou menos 3 milhões de nascimentos por ano aqui no Brasil, e desses 350 mil são prematuros. E a família não está esperando essas crianças, não estão preparadas emocionalmente, estruturalmente, é muito complicado isso daí para a família. Então deixa a família uma situação bem delicada. Existem várias causas, né? As principais que a gente tem problemas maternos como diabetes, infecções, né? A gente tem problemas de assistência no pré-natal também, antinatal, que a gente pode evitar várias vezes o não nascimento dessas crianças antecipados. Então, existem várias causas que a gente pode evitar isso daí. Falando em causas evitáveis, até com consultas de pré-natal, vamos ver a mensagem que chegou agora aqui. Olha lá, a mensagem é da Aline. Meu bebê nasceu de 34 semanas, tive pré-eclâmpsia, nós 2 corríamos riscos de vida. Ele ficou 19 dias na UTI, hoje está com 4 meses e super bem. Doutora Ana, às vezes as pessoas demoram muito para diagnosticar a pré-eclâmpsia, né? Exatamente, gente. Essa é a razão pela qual é importantíssimo que as gestantes façam as suas consultas de rotina no pré-natal. O pré-natal é muito importante porque pega precocemente quaisquer problemas que podem alterar a saúde da mãe ou a saúde do bebê. São 2 vidas que estão ali, a mãe e o bebê. Então, essas 2 vidas, elas têm que viver juntas harmonicamente, respirando o mesmo ar, comendo as mesmas coisas. Então, as duas partes têm que estar bem, né? E quantas consultas de pré-natal são necessárias? A gente tem essa torre de presentes. Exato. Olha aqui, tá vendo, gente? A gente está vendo a torre. E essa torre aqui é muito interessante porque, olha, desde o bebê pequenininho começou, olha que a concepção aconteceu, pronto, 6 consultas, gente. Você vê que o pacotinho, o bebê vai crescendo cada vez mais, né? Os seus órgãos vão se desenvolvendo cada vez mais. Então, essas 6 consultas, no mínimo, de pré-natal, é que são importantes para cada gestante, para cada bebê, para cada duplinha, para a gente detectar precocemente qualquer problema. Até para diminuir a mortalidade infantil, que vem crescendo no Brasil, ao contrário do que estava acontecendo até pouquíssimo tempo atrás, né? Esse gráfico mostra isso. A gente tem alguma ideia de por que isso esteja acontecendo no Brasil hoje? Não só a mortalidade infantil, a mortalidade neonatal também, né? Estava caindo. Desde a década de 90, a mortalidade infantil começou a cair, né? Com as medidas de saneamento básico, saúde pública, ia caindo muito. Hoje, se a gente perceber, no 2014, 2015, deu uma estabilizada e começou a subir agora em 2016 essa taxa de mortalidade. Ainda não tem uma correlação específica, assim, mas a gente pode perceber que com a queda do nível econômico da população, a perda de convênio da população, né? Então isso altera, assim, o nível de atendimento que a gente tem para esse nenê prematuro ou para essa própria criança, né? Que não seja um nenê prematuro, e isso eleva a taxa de mortalidade. E muitas vezes está o problema na atenção básica, né, doutora Ana? Exatamente, gente. A atenção primária à saúde no Brasil, ela realmente ainda tem graves problemas, né? E todo esse pré-natal, toda essa rede de atenção é na atenção primária, não é a rede hospitalar que cuida disso, são as unidades básicas de saúde. Por isso é importante que todas as gestantes, nas suas respectivas regiões, vejam as suas unidades básicas de saúde e lutem para que elas estejam em boas condições de funcionamento, gente. É isso que a gente tem que fazer, lutar pela melhor saúde do Brasil. Porque um dos marcadores de que a saúde não vai bem é essa mortalidade infantil subindo. Não pode. A gente tem que cada vez mais diminuir essas taxas de mortalidade infantil. Não, e esse marcador não é só da saúde, né, doutora Ana? Esse marcador é de tudo. É de tudo, né? Aumentar a mortalidade infantil a essa altura do campeonato realmente não dá. Por causas evitáveis, né, Mari? Vem pra cá, doutora Ana, pra gente falar um pouquinho dessas frutas, porque a gente trouxe as frutas para mostrar que um bebê que nasce antes da hora é como uma fruta que não amadureceu. Exatamente. Então, olha, aqui a gente tem as frutinhas que estão verdes e desse lado aqui a gente tem as frutas maduras. Olha a diferença
diferença, gente, dessa bandejinha de frutas verdes para as maduras. Então, o bebê prematuro, ele está com seus órgãos ainda em preparação. Esses órgãos ainda não estão preparados para a vida. É como a gente comer uma fruta verde. Não é tão saborosa quanto, obviamente, a fruta que está madura. Então, os órgãos do bebê, e não é só um ou outro, são todos os órgãos. Pulmão, o fígado, o cérebro, né, o sistema muscular, tudo isso não está preparado ainda para a vida. Imagina esse bebê nascer antes do tempo. Então, o que acontece? Esses órgãos têm que ter um esforço especial. Quem, especialmente? O pulmão. E no caso do pulmão, tem tecnologia até para ajudar isso, né, doutor Marcelo? Vamos falar agora, a gente vai mostrar algo que revolucionou a vida dos bebês prematuros, né? Que é o sulfactante. O sulfactante é uma medicação que a gente foi começada a usar na década de 80 e a partir de começou a ver ótimos resultados. A partir do momento que você faz o sulfactante numa criança, você melhora muito a condição respiratória dela, né? Então, a gente aplica essa substância diretamente no pulmão. Ela é uma substância lipoproteica que você vai aplicar diretamente no pulmão e ele vai manter os alvéolos abertos, né? Facilitando a troca respiratória, aí, gás carbônico por oxigênio e fazendo com que a criança respire melhor. Quando a gente não tinha essa substância, porque o recém-nascido prematuro ele nasce sem essa substância, ele não tem a capacidade de produzir, né, esse sulfactante. Então, quando ele nasce sem, você tem o pulmão fechado, esses alvéolos fechados, e você não tem a troca de oxigênio. E isso aumenta muito a mortalidade de um recém-nascido, principalmente prematuro aí. Tem mais um comentário que chegou aqui, vamos dar uma olhada, da Lilian. Tem uma irmã que nasceu prematura, ela cresceu até mais do que eu. Nunca teve complicações de saúde. Que beleza, Lilian. O Alessandro Torres vai mostrar pra gente exatamente isso. Como hoje estão tão bem alguns bebês que nasceram prematuros. Eles são gigantes na vontade de viver. Nascidos com menos de 37 semanas de gestação, encararam o mundo antes da hora, quando nem todos os órgãos do corpo estavam completamente formados. Em vez do útero das mães, agora eles recebem o aconchego e o calor da incubadora. E quanto mais cedo eles nascem, mais tempo precisam passar na UTI neonatal. Nós temos bebês que são extremos, moderados e os bebês tardios. A depender da época em que eles nascem, eles são classificados dessa forma. Os menorzinhos que a gente tem na nossa vivência, na nossa prática, são bebês. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Quando a gente descobre que a gente está grávida, a gente tem uma data que é a data prevista do parto. E aí você começa a preparar tudo pensando nessa data. Muitas vezes o que acontece, que a gente está mostrando aqui hoje no Bem-Estar, é que essa data é antecipada. Mas mães, que a gente vai conhecer agora, decidiram comemorar o aniversário dos filhos que nasceram prematuros na data que seria a data realmente prevista para o parto. Vamos ver a reportagem. Olhando essas mães e essas crianças assim tão saudáveis, é difícil imaginar tudo que elas passaram. Foram 29 dias de UTI no Natal. E foi 1 mês e meio de UTI. E foram 28 dias de UTI. Eu sou a Nina, mãe do Daniel, e foram 35 dias de UTI. Sou mãe do Vicente, foram 35 dias de UTI. Sou mãe da Nina e da Helena e foram 101 dias de UTI. Bom, com tantos dias e até meses, essa amizade foi surgindo, foi inevitável. E surgiu também aí uma rede de apoio, né? A gente trocava muito, a gente dava dicas de UTI, dicas do que ficar prestando atenção, dicas do que não deixar passar. Foi um período muito difícil, mas assim, olhando para eles hoje, eu tento esquecer e lembrar só da parte boa que foi o que ficou, que foram as amizades e as crianças. Para todo mundo aqui foi meio estranho. A gente tinha aquela imagem de nasceu a criança, você vai ter aquela criança do seu lado no quarto. As pessoas vão chegar, vão te visitar, você vai ter todo esse sonho. E a gente não teve isso. A criança nasceu e a gente não viu. O Vicente, depois, ele teve alta com 25 dias e ele retornou 4 dias depois. Então, para mim, o retorno dele foi mais difícil do que a gente não esperava. Eu tive um sangramento e achei que fosse ficar pelo menos uma semana em casa. Tive uma breve noção de que ele seria prematuro, mas no dia seguinte ele veio. Nina, você não era uma mãe de primeira viagem, diferente de muitas aqui. Você acha que você acabou dando mais apoio ou recebendo mais apoio?
Eu acho que talvez, assim, acho que um pouco dos dois. E pra mim, ver o meu filho naquela situação, tendo tido a primeira gravidez absolutamente tranquila, foi muito difícil. Ter ficado longe de casa quase 2 meses foi difícil, assim. Para comemorar os dias difíceis que ficaram para trás, elas também decidiram fazer uma festinha coletiva de 1 ano para os bebês na data em que todos eles já teriam 1 ano, caso não tivessem sido prematuros. O grupo de amigas ganhou até nome, Filhos de Jofre, uma homenagem ao pediatra-chefe da UTI neonatal, onde todos os bebês ficaram internados. Ele é o nosso olhar, assim, da esperança. Ele olha, assim, super sério, porque ele não ri assim como ele tá rindo aqui. E ele dá pra gente aquilo que a gente não consegue ler. E ele fala, vai dar certo. É uma emoção muito grande ver as crianças todas aqui muito bem, né? Saudáveis e essa felicidade no rosto de cada mãe, né? E essa parceria, né, entre os médicos e os pais, tão fundamental para que tudo dê certo. Tem um comentário do nosso auditório virtual, do Jorge. O que a prematuridade pode causar? Doutora Ana, pode deixar o sistema imunológico da criança mais frágil sempre? Pode, gente, pode. Então, como esses órgãos ainda não estão maduros, o corpo ainda não está maduro, então a gente pode ter algumas alterações. Então, por exemplo, o sistema imunológico fica mais fragilizado, a gente pode ter alterações oculares, a gente pode ter algumas alterações digestivas, né? Então, aí cada criança vai ter um tipo de alteração. Por isso é que a gente viu nas reportagens que, assim, o acompanhamento do bebê prematuro precisa de vários especialistas, oftalmologista, eventualmente cardiologista. Uma equipe grande, né? Uma equipe grande, né? E as vacinas, gente, são fundamentais para os bebês prematuros também. Seguem os mesmos rituais e as mesmas datas dos bebês que nascem a termo? Sim, dependendo do peso da criança, às vezes a gente tem que esperar uma ou outra para o sistema imunológico dele estar mais maduro. Depois, né, quando o bebê já tem mais de 2 quilos, seguem exatamente todo o calendário normal de vacinas, com algumas vacinas a mais que o bebê prematuro precisa ter. Tem um vírus que é especialmente perigoso para os bebês prematuros, né? Sim, exatamente. O neném prematuro, como o pulmão ele não é formado ainda adequadamente, na hora que vai desenvolver fora da barriga da mãe, às vezes ele pode crescer com não tão funcional como ele deveria. Uhum. E aí ele fica mais exposto às doenças respiratórias. Um vírus muito perigoso que a gente tem no recém-nascido prematuro é o vírus sincicial respiratório. E para isso tem uma vacina, né? É uma medicação que chama palivizumab, que a gente começa a usar nas crianças a partir da época sazonal, né? Próximo das épocas de gripe, que são quando esses vírus atacam as crianças. Então, por volta de fevereiro ou março, a gente começa a vacinar essas crianças para proteger desse vírus sincicial, que é uma doença muito grave, leva a criança à internação, muitas vezes para UTI, então a gente tem que prevenir isso daí sim. E aqueles cuidados básicos, tipo lavar as mãos, álcool gel, precisa tomar ainda mais, precisam ser mais rigorosos? Sim, um bebê prematuro, mais ainda, gente. Todo rigor é necessário, porque é isso. O sistema imunológico do bebê prematuro é muito fraquinho, ele também não está amadurecido. Então, o bebê fica muito mais exposto a qualquer tipo de infecção, a qualquer tipo de contaminação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando manipular, pegar o bebê prematuro. Tem mais uma dúvida do nosso auditório virtual? Vamos ver, olha só. A Mary, uma criança que nasce de 7 meses, tem mais chances de sobreviver do que uma que nasce de 8 meses? Vão responder daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já já. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, hoje à tarde está marcada uma reunião que marca um dos primeiros passos da transição para o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai se encontrar com o sucessor, Onyx Lorenzoni. Na reunião, o futuro ministro de Bolsonaro deve apresentar os nomes da equipe de transição. Entre esses nomes já está o do Paulo Guedes, que deve chefiar o Ministério da Economia, que vai ser um super ministério que unifica Fazenda, Planejamento e Indústria. E a Polícia Federal prendeu hoje de manhã José Alex Oliva.
presidente de uma empresa estatal que administra o Porto de Santos. A prisão faz parte de uma operação que investiga suspeitas de fraude em licitações e contratos suspeitos que somam 37 milhões de reais. Há ainda outros 6 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão. E o Bitcoin, a primeira criptomoeda, faz 10 anos hoje. E a gente relembra no G1 a trajetória dessa moeda marcada por altos e baixos no valor da cotação, ataques hacker e até compras bem inusitadas. Para você ter uma ideia, a primeira compra conhecida foi de um programador que pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Hoje, esse valor seria o equivalente a mais de 64 milhões de dólares, Mari. Nossa, Cauê. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Vocês lembram da pergunta que tinha chegado no outro bloco da Mary? Uma criança que nasce de 7 meses tem mais chances de sobreviver do que uma que nasce de 8 meses? Parece esquisita essa pergunta, né, doutora Ana? Porque 7 é menor do que 8, portanto, 8 deveria ter mais chance. É isso, né, gente? Então, é assim, olha, todos esses conhecimentos populares, né, têm uma causa. E aí, se considera que o pulmão do bebê com 7 meses poderia estar um pouco melhor que o que de 8, sim? Mas não melhor que o que de 9. Mas não conta só o pulmão, gente, conta toda a estrutura orgânica, todos os outros órgãos. Por isso, o bebê de 7 meses, na verdade, tem menos chance que um de 8, que tem menos que um de 9. O peso do bebê é importante, a maturidade dos órgãos, todos também. Tem mais uma dúvida que chegou agora. Vamos ver de quem é, da Tássia. Introdução alimentar para prematuros é na idade corrigida ou na cronológica, doutor Marcelo? Então, isso vai depender muito da idade gestacional do prematuro e como que ele evoluiu na UTI, né? Às vezes, a criança é uma criança que nasceu com peso, foi um prematuro com um peso adequado, tem uma capacidade, um desenvolvimento neurológico adequado e tem um desenvolvimento da mastigação, da deglutição melhor do que uma criança, às vezes, que é um prematuro mais extremo. Então, às vezes, você pode começar a introdução alimentar na mesma época do que um nenê de termo normal, que nasceu no tempo normal. Caso a caso, então, né? Caso a caso. Só lembrando, doutora Ana, aleitamento materno de preferência exclusiva até os 6 meses. Isso, e depois a gente pode mantém o leite de peito, e aí a gente pode introduzir outros alimentos. E o leite de peito vai até o tempo que for possível. Muito bem, tem mais uma dúvida que chegou pelo Falecom. Telefone do Falecom no 4002-2884. A Elisângela mandou. É necessário acompanhamento após a alta para prevenir e tratar problemas futuros? Com quais profissionais? Boa pergunta, Elisângela. A gente precisa fazer esse acompanhamento com o prematuro, porque existem vários riscos. Como a gente conversou já falou bem no programa, essas crianças nascem antes da hora, os órgãos não estão formados ainda. Então, vocês têm alguns problemas que podem ocorrer conforme ele vai desenvolvendo. Hoje, um dos grandes desafios da neonatologia, que cuida dos recém-nascidos prematuros, são prevenir as sequelas. Então, por exemplo, uma criança, a gente tem que tomar cuidado muito com a parte oftalmológica dela, com a parte neurológica. Então, isso é muito importante. Então, tem que fazer acompanhamento com os especialistas, sim. Oftalmo, às vezes neurologista, cardiologista, né? Sempre é importante. E lembrar também da mãe, do pai, né, doutora Ana? Porque às vezes é um período de sofrimento, é um período de muita angústia enquanto a criança está internada na UTI. Apoio psicológico para essas pessoas, né? É fundamental. É essencial, gente. É essencial esse apoio psicológico, porque a família está preparada para aquele momento do nascimento que é alegria para todo mundo. De repente, você tem um filho correndo risco de vida na UTI. Gente, não é fácil. Então, os pais têm que ter realmente um acompanhamento psicológico. A gente viu nas reportagens todos os pais muito emocionados, né? Porque realmente ali é uma luta, é uma briga. E eles venceram isso. E é legal isso. Muito bom. Muito legal. Olha só quem mais venceu essa luta, essa batalha e mandou foto aqui pra gente. Olha que delícia. É de Kelly, meu super-herói de 35 semanas e 5 dias com esse sorriso gostoso. Olha lá, o Alex também mandou. Temos filhos que nasceram prematuros. O Felipe com 880 gramas e a Flávia com 750 gramas. Os dois ficaram 3 meses na UTI neonatal e hoje estão super bem. Que delícia, parabéns para vocês. E com essas fotos lindas a gente encerra o Bem-Estar de hoje. Obrigada, doutora Ana, obrigada, doutor Marcelo. Obrigada pela sua companhia. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. Se cuida, que a gente volta a se encontrar amanhã.